Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo este vídeo. Meu nome é Gabriel Lecoq, nós vamos para mais uma aula de filosofia. Lembrando que o intuito dessas aulas são atender os alunos do Pré-ENEM Dandara. É um projeto que já tem 2 décadas. Se quiser mais informações, se você não conhece esse projeto, tem como você encontrar o site Cezam, um site que fala sobre a Faculdade Católica, alguns projetos que incluem a Faculdade Católica do Salesiano, mas tem uma parte lá que vai falar sobre o Dandara, que é o Pré-ENEM, que é vinculado nessa instituição, e o Pré-ENEM Dandara também se encontra nas redes sociais, tem como encontrar de forma fácil. Como eu disse, 2 décadas de existência, muitos estudantes já conseguiram alcançar a vaga no ensino superior através deste projeto. Antes era pré-vestibular, hoje pré-ENEM. E nisso, este ano, nós temos gravado as aulas, já que ano de pandemia possibilitou as aulas presenciais. Se você é aluno da Andara ou não, você já está convidado aqui para assistir mais uma aula de filosofia. Se você não é aluno para Enem da Andara, não tem o objetivo de alcançar um curso superior, mas sabe que conhecimento é muito bem-vindo e nós vamos aqui compartilhar um pouco de conhecimento. Nossa 8ª aula de filosofia. Nós já estamos alcançando nossa 8ª aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, vou voltar aqui, Descartes e Spinoza. Nós temos aqui alguns filósofos que nós já falamos, aqui. E nós vamos pegar nossas aulas com os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia medieval, falando sobre Maquiavel. Se você não uma dessas aulas, o convite, essas aulas estão também no canal no YouTube. Pois bem, René Descartes, esse filósofo francês de 1596, o que ele tem a contribuir para o nosso conhecimento, o que ele deixou de legado, o que é interessante compreender a filosofia dele. Lembrando que a gente é sempre uma aula mais sucinta, breve, pegando os pontos principais. Bem, ele deixou um legado de cartesianismo e racionalismo. Ele era um filósofo, matemático e outros trabalhos ele realizou. Ele até esteve numa batalha, ele participou de momentos em que serviu ao exército. E é interessante que ele tem um pouquinho do seu conhecimento para de matemática para teste de canhões, ângulo de canhão. Então, aplicou o que nós temos da matemática dele, que também é bem conhecida, que é o cartesianismo. E nisso ele deixou uma obra que é a mais conhecida, dentre outras, a de 1637, publicada, Discurso sobre o Método. E, por certo, você já ouviu essa frase, penso, logo existo. Talvez não ouviu essa frase, mas muitas pessoas já ouviram essa frase, às vezes nem sabem quem é que disse, não lembram, mas essa frase é bem famosa, é uma das frases famosas da filosofia. Pois bem, qual o tema central do filósofo? É a metafísica. A metafísica é para além do que é sensível, que nós tocamos. Então, nós temos a metafísica, que para facilitar, não é isso, mas para facilitar, muitas vezes eu digo que é o campo espiritual, que não é sensível, que nós conseguimos entender tocando, de forma mais natural. Então, seria por aí, tá? Esse conceito de metafísica foi muito explorado por Aristóteles e Kant, que a gente ainda vai ver, ele vai também ter um conceito aprimorado, aperfeiçoado, ampliado, podemos dizer, do que é metafísica. Mas o Descartes ele ainda pega o que Aristóteles falou, lembrando que a questão metafísica foi muito trabalhada por filósofos também anteriores a Aristóteles, Platão e Sócrates. Sua linha de raciocínio ele vai de embate à religião e à razão, né? O que era a razão para a época, o conceito de que é ciência, né?
que era muito nessa parte sensível, o que você toca, o que você percebe com o olhar, com o olfato, com os ouvidos, o que você ouve, e a religião, o que a religião ela entende. Lembrando que a religião tem contato com a religião protestante, mas também muito contato com a religião católica, que era predominante da época, no contexto de vida dele, que foi muito ali França, Holanda, tá? Países Baixos, melhor dizendo. Ele vai ter um balanço entre corpo e mente, corpo e alma, o que é o corpo, o que é a mente. Ele vai trabalhar nesse tema e ele vai logo fazer uma separação com um conhecimento bem predominante, né, que é a escolástica. Escolástica existia o falso, o provável e o verdadeiro. O que não se entende, né, não se compreende muitas vezes, colocar como provável. Então, o Descartes vai dar um passo, mas aí vai dizer, existe o falso e o verdadeiro. E o que é usado para distinguir esse falso e o verdadeiro? O bom senso. Ele vai definir, né, o que é o bom senso. Para poder compreender, né, o pensamento dele, tem essa árvore aristotélica, né, que o filósofo Descartes ele vai usar bastante, vai aprimorar, que seria mais ou menos isso que eu fiz com um esqueminha mental para poder entender. Metafísica, que é aquilo que está além da nossa compreensão de conhecimento de sensível, que é a base deste mundo, né? Que vai se basear este mundo na física, nas leis físicas, nas leis universais da física, que Newton ele vai também comentar, vai escrever bastante sobre isso. É um filósofo, sim, Newton é um filósofo também, além de físico e matemático, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a metafísica, base, física, e a física ela vai expandir para alguns conhecimentos. A medicina, a mecânica e a moral. A moral vai dar, né, direção para o social, cultural, o mundo como um todo, como funciona, e a medicina para o corpo e também para a alma. E o Descartes ele vai basear o seu conhecimento, o que é verdadeiro, o que é falso, através de um tipo de, que a gente pode dizer, de método. Então, o método do racionalismo. Então, como funciona? Você vai ter, para poder saber se uma coisa existe mesmo, se ela é real, evidências que todos possam perceber. Então não adianta eu dizer que isso é real, isso é correto, e só eu perceber, ou só um grupo de pessoas percebem isso. Então tem que ser algo que um grupo grande de pessoas, ou todos, possam perceber. Capacidades motoras, sensoriais, que a maioria dos seres humanos tem, para poder perceber, e se essas pessoas todas percebem, então está correto. Tem que ser por parte, ou seja, você não pode dizer que tudo está correto com apenas um teste, você tem que ir por parte. Até aqui está correto, até a outra parte está correto. Então, você vai tendo testes por parte, como é o terceiro ponto, tem que ser testado. O exemplo que eu dei que ele foi uma pessoa que trabalhou, né, em várias. Se um canhão, ele, em certo ângulo, ele atinge, a bola de canhão ela vai atingir uma certa quantidade de pólvora, uma certa quilometragem, um certo lugar, na França, na Holanda também tem que funcionar. Em outro país tem que funcionar. É claro que vai entrar questões físicas de altitude, algumas coisas vão influenciar, mas não pode ser uma coisa que funcione em uma cidade e na cidadezinha não funciona. Então tem que ser nesse nível o teste e funcionar. E tem que ser público. Não adianta eu dizer que funciona, as pessoas dizerem que sim, mas não ser para todo o público. Algo que funciona. Então, uma cirurgia, ela não pode funcionar para um grupo de pessoas pequeno e para outro grupo grande não funcionar. É claro que estou aqui colocando exemplos grandes, né? Tem cirurgias, tem alguns
procedimentos que funcionam em um grupo de pessoas, não funcionam em outras. Tem que ter uma certa adequação, mas de geral as coisas, né? Tudo tem que ser público para funcionar, para ser tido como verdadeiro. O Descartes também vai falar sobre conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. Ele vai dizer que o a priori seria uma análise, um conhecimento que você, olhando, você já consegue saber. E a posteriori seria aquele conhecimento de síntese. Você vai juntar os conhecimentos e percebendo, né, juntando com outros conhecimentos, você vai poder dizer que esse conhecimento fazer uma síntese desse conhecimento seria um conhecimento a posteriori. Né, mas como duvidar o duvidoso, né, o que não é totalmente certo do conhecimento? Então, o Descartes ele vai dizer que tem ideias diferentes. Existem as ideias inatas, ideias que nós já carregamos dentro de nós. Nós já temos essas ideias dentro do nosso ser. Então, algumas ideias do que devemos fazer ser basicamente o que nós temos de instinto. Já existem as ideias adventícias. Essas ideias são aquelas que são passadas para nós como correto. Então, existem ideias que vão passar de uma pessoa para outra, que o ser humano ele vai adquirindo. Por exemplo, um certo alimento faz bem, né? Feijão tem muito ferro. Então, sua mãe diz isso para você, você vai adquirir essa ideia de que é o correto, é o verdadeiro. E existem as ideias imaginativas, ou seja, aquilo que é dentro de nós, mas que vai juntar também que é dito para nós. Então, será que isso é correto? Será que o feijão ele tem muito ferro? Então você vai fazer um teste para comprovar se isso é bom, correto. Então, existem testes químicos, existem testes também do ser humano mesmo. Tá com um pouco ferro, é dito, tá com um pouco ferro no organismo, tá precisando se alimentar com alimentos com ferro, e ele come feijão. Então, e ele melhora. Isso seria uma ideia imaginativa. E dentro do racionalismo de Descartes, ele vai pegar essas verdades e vai poder dizer o que é correto, o que não é correto, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Mas existe também algumas verdades que são imateriais. Elas você não consegue comprovar. Então essas verdades deixam de ser verdades? Não. São se explicar por elas mesmas. Dentro da filosofia de Descartes, imanente. E aí a gente volta para aquela famosa frase: penso, logo existo. Né? Descartes ele vai falar mais ou menos assim, eu vou falar com minhas palavras, né? Mas dentro daquela obra, a mais famosa dele, a do método, ele vai escrever sobre isso, lá no início do livro dele. E o que é o ponto, né? O ponto é que ele falou bem assim, vou traduzir com minhas palavras. Para eu poder compreender o que é verdadeiro, o que não é, eu vou me desprender de tudo e vou colocar tudo em dúvida. E eu posso duvidar de tudo, mas apesar de duvidar de tudo, eu posso ter uma certeza que apesar de estar em dúvida de tudo, eu estou pensando. E se eu penso sobre essas dúvidas, eu existo. Então a primeira coisa que ele vai dizer que existe é ele. Porque se ele conseguiu ter dúvidas, colocar tudo em dúvida, quer dizer que ele é um ser pensante, e se ele é um ser pensante, ele existe. Então a partir do momento que ele existe, ele consegue ir comprovando outras informações, o que é verdadeiro, através dos métodos que eu já disse, né? Através daquele tipo, né, de racionalismo e também de comprovação que ele vai realizar.
E sobre o ponto de coisas que ele não consegue explicar, né, o que é imanente, um desses pontos é Deus. Então ele, como outros filósofos daquela época, vão falar muito a parte religiosa, a parte de Deus, e ele vai dizer que tem coisas que não tem como explicar, mas elas são perfeitas. E se elas são perfeitas, elas são pensadas por um ser. E esse ser, ele fez todas as coisas perfeitamente. E apesar de não ser possível comprovar, vemos o que este ser ele fez, que no caso é Deus. E ele vai também trabalhar muito nessa linha, que é o que a gente chama de ontologia, responder o que é mundo, o que é o homem. Então, dentro dessa filosofia, dentro desse procedimento científico, ele vai trabalhar estes conhecimentos. E nisso a gente vai ter uma filosofia muito ligada ao que é o corpo, ao mundo, ao que é a razão. Fica como dica de filme que vai trabalhar nessas linhas aqui. Eu até dei essa dica, eu acredito. É o filme O Nome da Rosa, que é um filme que vai falar sobre a Idade Média, a Idade Medieval, trabalhar a escolástica e também o Descartes, e também o filme Germinal, um filme com Gerard Depardieu, que é um filme também muito interessante que vai trabalhar sobre o que é o ser humano, o que é verdade, o que não é verdade, os pontos de vista. É um filme também bem interessante. E falando, né, dessa parte ainda de racionalismo, a gente chega ao segundo de hoje, que é Benedito Spinoza. Às vezes aparece com S, às vezes aparece com Z, que é de 1632 a 1677. Também é um filósofo racionalista. E a sua obra mais conhecida é a obra de 1677, que é a Ética. A Ética de Spinoza. E como Descartes ele tem uma frase um pouco mais famosa, né, dele, o Spinoza não é tão conhecido, mas ele também tem uma frase famosa que é tudo está em Deus. Ele vai ser também conhecido como apóstolo da razão. Ele vai racionalizar, ou melhor dizendo, vai pensar racionalmente sobre Deus, e ele vai chegar a algumas conclusões dentro da filosofia, e nisso a gente vai ver os principais pontos da filosofia de Spinoza. Spinoza ele vai logo deixar uma separação: natureza naturante e natureza naturata. O que é natureza naturante? É o que existe em si mesmo, no sentido de algo que existe por si só. Então, uma árvore, ela existe por si só. Agora existe também a natureza naturata, aquilo que é criado. Então, um aço feito de madeira é como uma árvore, é algo criado, mas também existe na natureza, no sentido da natureza de espaço, né, de lugar, de existência. Então, natureza é nesse sentido para o filósofo. Então, o que nós vemos, né, ao nosso redor, se você estiver na sua casa, o que você está vendo, isso tudo é natureza. Agora existe a natureza naturante, aquilo que existe por si só, e aquilo que foi criado pelo ser humano, uma caneta, um lápis. E nisso ele vai dizer que Deus está presente no tempo atual, todo o tempo. Mas a sua forma de agir, a sua ação, é referência, é aquilo que nós percebemos na natureza naturante e também na natureza naturata. Então, a natureza naturante, né, a montanha. Hoje nós sabemos que a montanha, né, por estudos, ela é um movimento de placas tectônicas. Então, aqui está um ponto de ação. Como é formada a montanha? Placas que se chocaram é um indício, né, uma teoria de como é formada uma montanha. Mas independente de ser esse efeito ou não, o que fez antes a montanha foi Deus. Então, a filosofia do Spinoza segue esse princípio. E vai haver uma causa, né, para poder modificar essa natureza naturante, uma erosão, que é um exemplo de causa que pode modificar uma montanha. E o que vai ter depois de uma montanha? Nós podemos ter um planalto, seria um relevo, uma montanha, um monte, uma chapada,
algo que é feito em consequência da ilusão perfeito é um outro tipo de relevo. Então tudo isso faz parte da ação de Deus. Então Deus ele está no controle, está em todas essas coisas, todas essas modificações. Cabe ao homem ele perceber essas diferenças. Nós temos causas, né, de modificações adequadas, elas podem ser direta ou indireta. Uma razão direta e uma razão indireta. Sentir calor, uma razão direta, porque está muito quente. Então a temperatura aumenta. O ser humano ele está meio de acordo com um certo tipo de temperatura. Vou dizer que no Espírito Santo, né, as pessoas estão acostumadas com 25 graus, 30 graus, nessa faixa. Agora, quando chega a 15 graus, é frio. Talvez em outro lugar do mundo não seja, mas para um grupo de pessoas isso é frio. Ou acima de 30 graus, 32, 33, 35, quente, então calor. Então você sente calor, razão direta, aumentou a temperatura, está quente. Razão direta, você pode estar nervoso, ansioso, e você sentir calor. Não é uma razão direta, é uma razão indireta. E dentro do conhecimento tudo é finito ou infinito. O que é finito? A qualidade, a forma. E o que é infinito? O que nós temos de substância. Lembra lá de Aristóteles? Ele também vai falar os complementos. Pega um pouco de leitura de outros filósofos, aprimorando conhecimento. Com a ciência, ela é assim. Os 3 níveis de conhecimento para o Spinoza. Tem um nível infantil, que é um nível de conhecimento da ciência. Lembra que o Descartes ele fala que tem alguns conhecimentos que são já dentro do ser humano? Ele vai chamar de ideias inatas. Já Spinoza ele vai chamar de conhecimento infantil, consciência. O segundo nível seria através de evidências. Então você tem evidências que você vai percebendo. Então esse é um segundo tipo de conhecimento. E um terceiro tipo de conhecimento é o poder de invenção, que é o de dominar, por exemplo, a natureza. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Tem um morro e você chega até o final desse morro, tem um precipício. Então você tem uma evidência, um conhecimento ali, através da evidência, que você está no lugar, vou dizer, perigoso para você. Se der mais um passo, você cai. E pode acontecer um acidente, pode morrer. Então, essa é uma evidência. O poder de invenção seria dominar esse conhecimento, dominar essa situação. Então, o que o ser humano ele faz quando ele tem um morro e ele tem um outro morro lá distante, ele tem esse vale? Como que ele vai fazer? O conhecimento ele vai fazer que você perceba que se você der mais um passo você cai, então você vai buscar uma outra rota para você chegar até o outro lado sem nenhum acidente, sem nada prejudicial à sua vida. Já o poder de invenção, terceiro nível, você vai dominar. Então o que o ser humano pode fazer? Ele pode construir uma ponte. Então isso seria dominar a natureza. Então seria modificar a natureza. Seria a natureza naturata ou naturante? Ou natureza já por si só, modificada ou construída, seria natureza naturada. Então, a natureza naturante, ela ali no momento que você poderia fazer, buscar uma rota, mas a natureza naturada seria a construção de uma ponte. E assim vai sendo construído o conhecimento. Assim, o ser humano vai racionalizando e provocando modificações. Tanto o René Descartes, tanto o Spinoza, eles vão contribuir, né, para o que era importante para a época, o que o ser humano pensava, e vai ajudar, né, outros filósofos também que vão participar dessa área de conhecimento, e os que vão vir depois vão também trabalhar muito do que esses 2 filósofos falaram, mas isso será em outra aula. E aqui eu coloquei geografia e arte, porque para Spinoza, por exemplo, geografia está no segundo nível e a arte está no terceiro nível. Isso aí, o que o Spinoza ele, né, disse, e a gente chega a essas conclusões. Tá? E a gente
provavelmente se encontra uma outra aula para falar sobre Newton. E também o pessoal que também trabalha nessa linha aí na época parecida com a de Isaac Newton, tá bom? Um obrigado, até uma próxima aula. Um abraço.